Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez na casa para fazer o estudo sobre o Evangelho de Jesus, reiniciando o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, logo na parte introdutória, os 2 capítulos, as 2 partes que vamos estudar hoje, trata de personalidades, de pessoas, de momentos que foram as bases para o que somos hoje, para todo esse nosso desenvolvimento em termos de evolução espiritual. Tanto Sócrates, quanto Platão, quanto aquelas pessoas, aquelas entidades que viviam na época de Jesus, a importância que todos eles tiveram para que hoje tenhamos essa percepção sobre evolução. Agora, o que aconteceu no passado? As pessoas que foram precursoras da base cristã, da base da sabedoria, da transformação, são pessoas dignas de muito respeito, sim. Mas como eu falo em todos os estudos, analisar a essência, avaliar tudo que faz parte do nosso passado, tanto o histórico quanto o passado reencarnatório, e trazer hoje para dentro. É isso que Jesus pede. Jesus pede que todas as informações, todas as reflexões sejam intensamente praticadas em nosso interior. Então, quem foram essas pessoas? Quais pontos relevantes eles trouxeram? O que eles fizeram que mudaram toda a nossa trajetória? São pessoas que devemos seguir? Isso são perguntas que nós devemos fazer sempre. O que nós temos em nosso histórico até hoje são de muitos equívocos. Multidões que seguem uma pessoa. Multidões que seguem o que uma pessoa fala através daquele impulso, daquele magnetismo, daquela forma de conduzir e até mesmo de manipular as multidões. Pessoas arrastam seguidores. Bom, mas muitos pensadores trouxeram muitas verdades. Aí está o ponto fundamental. O que é uma verdade? A verdade, como Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é essa verdade? O que é a verdade que Jesus trouxe na sua existência material, física, nesse mundo? O que são pontos, flashes desta verdade que várias personalidades do mundo trazem para nós? As verdades são as leis universais. Estamos hoje num ponto evolutivo de compreender as leis universais. As leis universais que regem os planetas, o universo, que regem toda a essência planetária, regem também o nosso interior, a nossa conduta, o nosso projeto reencarnatório. Portanto, essas verdades trazidas por Jesus, elas não fazem parte exclusivamente do planeta Terra. Elas fazem parte do universo. Elas são universais. Então, elas não existem somente no nascimento do planeta Terra, apropriadas para o planeta Terra. O planeta Terra não é o mais velho, nem o mais evoluído de todo o universo. E também não é o mais retardatário. Estamos aí numa escala do processo evolutivo, em que todas as leis universais regem os mais evoluídos e também os mais retardatários.
as verdades são imutáveis. E aí, personalidades como Jesus, né? Espíritos evoluídos, comparados com nós, os habitantes deste mundo, muito além da nossa evolução, já tem em si essa verdade enraizada em seu espírito. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele já tem em si, em seu patrimônio espiritual, a verdade universal, as leis universais, que ele mesmo conquistou em sua trajetória infinita aos nossos olhos. E depois, num ato misericordioso de vir até um mundo que para ele primitivo, que é o nosso mundo, trazer um pouco dessa verdade. A verdade é única. O que muda às vezes é a forma com que essa verdade chega ao nosso entendimento. Há 3, 4, 5 mil anos atrás, nós não teríamos a capacidade mental e intelectual de compreender o que nós compreendemos hoje. Lei de causa e efeito, lei das reencarnações, lei da diversidade, e ainda não compreendemos em sua plenitude. Estamos tendo flashes, momentos, reflexões, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, sobre essas leis. E aí, como em todo o planeta em evolução, não somente um projeto reencarnatório é digno de trazer essa verdade, ou parte dessa verdade, ou aquilo que é proporcionado à humanidade naquele momento. Em todo o momento, em toda a existência da humanidade, vários profetas, pensadores, filósofos, líderes religiosos, não estou falando somente do espiritismo, mas vários seres que já têm a propriedade de uma pequena parcela dessa verdade, já começa a trazê-la para a humanidade. Assim foi Sócrates e foi Platão. Eram homens normais, mais evoluídos? Às vezes sim. E o que é importante para a nossa evolução e para trazer para dentro de nós? Não é quem foi essas personalidades, não é onde moravam, não é como eram a sua fisionomia, a sua estatura. Equivocadamente, às vezes, seguimos homens, pessoas que trazem coisas boas. Mas as pessoas também cometem falhas, igual esses pensadores cometeram. Eram pensadores dignos, responsáveis, filosofavam e pensavam no bem da humanidade, refletindo as leis universais diante da conduta humana, trazendo até hoje para nós pensamentos importantíssimos para o nosso autoconhecimento. Mas a verdade está lá, está aqui, está dentro de nós e nós ainda não percebemos. Por isso, a importância de entender a história, de ler a história, refletir sobre a história e de perceber que o mundo está em evolução e agora em transição para um mundo mais puro, vamos dizer assim, mais iluminado. E o que é que nós devemos agir, fazer, refletir para que nós acompanhemos essa transformação, né? Essa essência
da transição planetária. É trazer para dentro e refletir sobre as nossas imperfeições, sobre os nossos equívocos, que nós mesmo plantamos em todos os nossos projetos reencarnatórios. Mas sobre essa verdade, ao longo do tempo, estava refletindo. O que vou falar agora são reflexões de estudos, não são verdades absolutas, talvez seja, talvez não seja. Mas eu achei uma grande similaridade entre as leis universais e os deuses gregos. Até um bom tempo atrás, eu lia algumas coisas e ignorava, deixava de lado, porque eu não acreditava naquilo. Então na Grécia Antiga existiam deuses. Não, o meu berço religioso me mostra que existe um único Deus. Então todas as informações contrárias eu deixava de lado. Depois eu fui refletindo sobre quem eram esses deuses. Quem é esse Deus que eu estou presente diante dele? E fui identificando que Deus são as leis universais. Não é um senhorzinho, né? Todo mundo já sabe disso. Não é um homem, porque homens são imperfeitos. Não é um homem muito evoluído, porque um homem muito evoluído, um espírito muito evoluído, está a nível de Jesus no nosso entendimento. Mas o universo move, evolui, se transporta de um ponto para outro em uma determinada velocidade. E o que rege essa transformação do universo, esse crescimento do universo, são as leis universais. Por isso que todas as vezes que nós pegamos o sentido oposto da lei universal, a própria lei nos puxa a orelha, nos coloca no rumo, no caminho certo. E aí essas leis universais, o conjunto dessas leis universais que regem a nossa evolução, é o que nós chamamos de Deus. Mas voltando lá no passado, na antiguidade do mundo grego, eles veneravam os deuses. Para eles tinham vários deuses, né? Para cada dimensão tinha um Deus que regia a humanidade. Só um exemplo. A deusa da justiça, Têmis. Existe uma grande similaridade entre a essência da deusa grega Têmis e a lei de causa e efeito. Então aquilo que há um tempo atrás eu deixava de lado, porque não condizia com o meu aspecto religioso de evolução, eu já passei a ver similaridade quando aperfeiçoei o meu desenvolvimento dentro da casa espírita, refletindo sobre as leis universais. E aquilo que foi trazido para a humanidade por um determinado ser encarnado na antiguidade do mundo primitivo do nosso planeta, trazendo a essência de vários deuses, eu reflito a similaridade que tem com as leis universais. Mas como que naquela época, pessoas primitivas, ainda no início da caminhada espiritual, conseguiriam compreender as leis universais sem a submissão a um Deus?
seria quase que impossível. Somente os grandes pensadores. Chego à conclusão que muitas coisas que têm ligações são as mesmas coisas. Somente evoluem o formato da nossa percepção. Então percebemos que a evolução universal, a evolução entre os mundos acontece, a evolução do nosso mundo acontece, a evolução da nossa percepção acontece. E essa evolução, estamos num ponto importantíssimo, um ponto de descobrirmos. Olha, analisem a história evolutiva da sabedoria. Os deuses gregos, os filósofos, os pensadores, os essênios, os fariseus, os escribas, os judeus, os hindus, os muçulmanos, os cristãos, os católicos, os evangélicos, os espíritas. Tudo isso, com maior ou menor intensidade, tem flashes, luzes da verdade universal. E aí estamos chegando num ponto de autonomia espiritual. Estamos percebendo que não dependemos mais de pessoas, de palavras escritas e lidas, de uma fé cega, mas sim de uma fé raciocinada, de uma fé, de uma esperança e de uma sabedoria não voltada para o mundo externo, para o país, para o passado, para o continente, mas sim voltado para dentro e para o futuro. E o que Jesus? Estamos agora recomeçando o estudo do Evangelho de Jesus, que trouxe essas verdades em formas de parábolas. Passamos 2000 anos vivendo as parábolas de Jesus através das nossas experiências evolutivas, às vezes de uma maneira submissa aos que os doutores da lei, os padres, os pastores, os entendidos da palavra de Jesus traziam. Aceitávamos e ainda aceitamos tudo o que está escrito segundo um homem traduz para nós. Mas para cada pessoa que é um universo diferente, tem um passado espiritual diferente, tem possibilidades e dons espirituais diferentes, projetos reencarnatórios diferentes, para cada pessoa, uma frase de Jesus traz ali linhas ocultas, essências ocultas que servem somente para aquele ser. Não permitam mais que alguém traduza a palavra de Jesus para você. Ele vai traduzir de acordo com o ponto de vista dele, de acordo com o entendimento dele, de acordo com o que ele acha que é. E são homens egoístas, vaidosos, ignorantes, como todos nós somos. Mas estudem olhando para dentro. Busquem a verdade
que é importante para você hoje, no momento que você vive. Não adianta buscar verdades, leis universais, dimensões espirituais que já foram ligadas ao seu passado ou serão ligadas ao seu futuro nas próximas reencarnações. É necessário espiritualmente situar no tempo e no espaço da sua evolução. Aonde estamos? Quem somos? O que eu necessito espiritualmente? E nessa busca, quando você se dispuser a buscar o que você precisa, você vai encontrar. O universo não move? Move também as possibilidades para o seu encontro. Através dos nossos mentores espirituais, através da permissão dos espíritos mais evoluídos, através de espíritos que nós não conhecemos, mas que são trabalhadores do Cristo e recebem a missão de nos auxiliar quando nos deparamos com o nosso objetivo espiritual. Um parêntese: todos os nossos objetivos se refletem no mundo espiritual, em faixas e dimensões diferentes. Se o seu objetivo é orgulhoso, vaidoso, ele vai refletir em zonas nessa vibração. André Luiz, o mesmo da série Nosso Lar, em um de seus livros relata lugares, cidades espirituais que são organizadas para impulsionar o mal. Eles fazem o mal? Não. Quem faz o mal? Quem está encarnado. Mas eles impulsionam. Então, toda a intenção que nós temos nessas colônias refletem nos painéis, na ligação, e esses espíritos se articulam para impulsionar aquilo que estamos planejando, aquele nosso objetivo. Também o nosso objetivo evolutivo, trazido com sinceridade. O que é essa sinceridade? É a vontade de se transformar. É não querer mais ser a pessoa que sempre foi, por várias encarnações foi, e que traz hoje uma bagagem de necessidades, de dores da alma, que precisam ser ajustadas. Mas quando você, com sinceridade, com honestidade, com seriedade, se coloca ao seu objetivo da transformação, isso também reflete nos portais tetradimensionais. Tudo clareia. E aí os espíritos benfeitores, que são muito mais do que os espíritos encarnados, se organizam para auxiliar aquele que realmente quer se transformar. Por isso que Jesus pede: traga para dentro de você toda a verdade espiritual, toda a verdade universal. Estude a história, sim, para compreender as nossas bases. Estude o Evangelho de Jesus, sempre a cada linha trazendo para dentro de você, para o seu tempo, o seu espaço, aquilo que você pode seguir Jesus. Porque às vezes seguimos um guia espiritual, Mas como que seguimos? Assistindo palestras, assistindo cursos, lendo livros.
idolatrando aquela personalidade. E Jesus, quando pede para seguir, siga-me, não é para caminhar fisicamente, não é para idolatrar Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. É para absorver o que ele trouxe, trazer para dentro de você o que ele trouxe, colocar em prática no seu coração e no seu pensamento o que ele trouxe, se transformar. Essa foi a mensagem que Jesus trouxe. Várias parábolas, várias histórias, várias essências, em que são eternas. Por que que são eternas? Porque nelas estão contidas as leis universais. As verdades são eternas. Já existiam antes de existir o planeta Terra. Regem tudo o que está no nosso universo. Regem os seres que estão em evolução. Por isso que as palavras de Jesus magnetizaram multidões a princípio, porque trazia a verdade para aquele povo. E quem estudar o Espiritismo anos e anos e anos, e um dia pegar o Evangelho de Jesus para ler, vai se emocionar, porque vai despertar dentro dele uma nova parcela da verdade universal, que vai começar a fazer sentido em sua vida. Porque não vai estar na frase, não vai estar na parábola, na metáfora, e sim na tradução em que o seu espírito consegue daquela essência. Porque em algum momento da sua vida, você estará passando por necessidades espirituais em que aquela mensagem vai trazer a chave que você precisa. Por isso que Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não era porque ele era Jesus, mas é porque aquele Espírito que foi batizado quando nasceu de Jesus, mas aquele Espírito que tinha as leis universais enraizadas no seu espírito, era o Cristo. Importantíssimo refletirmos sobre tudo isso. Importantíssimo também trilhar um caminho evolutivo, uma estratégia evolutiva. Evoluir, crescer espiritualmente, requer uma estratégia, um planejamento, uma meta, um objetivo. E falo o mais nobre que nós podemos fazer enquanto encarnados. Muitos de nós traçam metas, objetivos e planejamento buscando bens materiais. Importante também, mas são bens que virão e um dia irão embora. Mas se você cria um planejamento, uma estratégia para a sua evolução espiritual, ali você vai receber dádivas, méritos, patrimônios espirituais que nunca te deixarão, te acompanharão pela caminhada evolutiva. A partir do momento, mas como? Onde? O que eu devo buscar? A partir do momento que você, como eu disse, com seriedade, convicção e esforço, começa a caminhada, você não estará sozinho.
Uma equipe espiritual vai te acompanhar e vai te conduzir, vai te intuir a ler o livro certo, vai te intuir a ir no lugar certo, a ler a mensagem certa, a encontrar pessoas certas que você precisa. Às vezes a pessoa certa que você precisa não é a melhor pessoa do mundo, mas a pessoa que vai exercitar aquilo que você precisa deixar de lado, de uma maneira diferente, igual sempre deixou de lado. Então, buscar, refletir, trazer para dentro de si a verdade universal que já foi trazida na íntegra para o que nós precisamos por Jesus e foi trazida em muitos aspectos, em muitas dimensões, por outros pensadores, é necessário compreender. E quando dizem assim, Jesus voltará, né? Estou chegando à concepção de que tudo que foi dito e tudo que é uma essência tem alguma coisa por detrás. Alguns dizem, Jesus voltará. Talvez não o homem Jesus, mas deve chegar um momento na nossa escala evolutiva em que uma nova dimensão da verdade espiritual vai chegar. Não através de um homem encarnado. Quando dizem Jesus voltará, não é um homem. E se disser Cristo voltará? E se disser a verdade universal vai trazer uma nova dimensão, uma nova percepção evolutiva? Aí sim. Está vendo como que as palavras precisam ser entendidas, refletidas para a nossa caminhada? Mas como eu disse no estudo hoje, na reflexão de hoje, é preciso situar no tempo e no espaço da nossa evolução. No tempo e no espaço daquilo que precisamos hoje. É desnecessário pensar no passado. Desnecessário pensar no futuro das outras encarnações, sem trabalhar o agora. Senão, o futuro das próximas reencarnações será duvidoso. É necessário trabalhar o hoje. A pergunta que eu deixo para cada um de nós, tanto encarnado quanto desencarnados, que estamos aqui, as multidões, refletindo. O que nós necessitamos hoje, espiritualmente? O que nós precisamos retirar do nosso espírito? Cada um é uma coisa diferente. Então ninguém tem autonomia de falar para você, faça isso ou faça aquilo. Vá em tal lugar, leia tal livro, frequente tal ambiente. A você cabe identificar o que você necessita e, na base de Jesus, buscar o que precisa. Agradecemos a oportunidade de estar aqui na noite de hoje. Vamos passar agora para os recados finais e a prece final.